Hoje é dia 11 de março de 2026. Peço desculpas aí pela pequena demorinha, mas avisei no chat. Toda vez que acontece isso, eu tô avisando vocês no chat. Muito obrigado a todo mundo. Bárbara Richard, bom dia, Pedro. 8 e ônibus, bom dia, comunidade. Socorro Gondim mandou bom dia. Leandro Escacoleto, sem problemas. Tranquilo, meus queridos e queridas. Estamos aqui todos presentes. Pinguem superchats. Vamos fechar as metas que ontem não fechou, gente. Fiquei até mais tarde na live, precisando muito da ajuda de vocês. Infelizmente, não tive a ajuda de vocês. Vamos lá para a gente poder fechar todas as nossas metas. Tem gente me perguntando se o problema no caso Master é o Alexandre de Moraes, se o problema é o Dias Toffoli. Eu digo sem piscar para vocês, tá? O problema talvez seja a Polícia Federal, tá, meus queridos e queridas? E o Reinaldo Azevedo consegue resumir bem essa questão no programa dele lá na Band. Vamos ver juntos. Prisão de Lulinha? Mas do que se trata? É delírio. É delírio. Afinal de contas, o que diz a lei? Lá vai o Reinaldo, que é petista, falar que não tem razão para prender o Lulinha. Não, não é. Primeiro que eu não sou, mas também, se você quiser achar, tem gente até que me acha feio, Lucas, imagina. Né? Quer dizer, as opiniões das pessoas são assim, né? Absurdas. Né? Acho que quiser. Agora, eu vou falar de lei. Obrigado, Leandrão. Beijo. Como sempre. Amamos os LGBTs aqui na nossa comunidade, viu, meus queridos? Beijão aí pro Leandro Sacoleto. Vamos lá. E de questões que são de natureza política. Você quer entender a questão legal? Fica aqui. Não, eu quero torcer, quero falar, vai, prende, arrebenta, arregaça, prende todo mundo, prende o Lulinha, prende o Toffoli, prende o Alexandre, prende o Lula, prende... Ei, solta todos os golpistas. Bom, aí é com você. Eu vou demonstrar aqui que não existe razão para prisão. Quem conduz a investigação sobre o INSS é o delegado Carlos Henrique Oliveira de Souza, titular da investigação. Se ele quisesse a prisão do Lulinha, ele não teria razão para ficar fazendo fofoca e pressão. Então, suponho que não seja ele. Ele simplesmente vai e se manifesta nos autos. Certo? Já pediram chegaram a pedir a quebra do sigilo, e foi dada a quebra do sigilo. Já achei um pouquinho excessivo. Porque sim, tem a conversa da Roberta Luxinger, que sugere que o Lulinha tem alguma coisa com o Careca, ou pode ter recebido dinheiro do Careca, mas não envolvendo os descontos. Mas vá lá, tem a ver com o Careca está sendo investigado, não sei o quê. Agora, prisão preventiva, o inciso 57 do artigo 5º, lá vem você com lei. Obrigado, bom, Lia. Posso vir com o cotovelo. Com chute, com a porrada. Vem com lei, vem com o cotovelo. O inciso 57 do artigo 5º da Constituição é claro, ninguém será condenado senão depois do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Só quando não tem mais recurso você prende. Calma, não se apresse. O artigo 283 do Código de Processo Penal diz a mesma coisa. E teve a sua constitucionalidade declarada. Aliás, quando a constitucionalidade foi declarada, o Lula saiu da cadeia. Ele não tinha ainda o trânsito em julgado. Quer dizer que só depois, quando não tem mais recurso. Não importa o que a pessoa faça. Não. Importa sim. Artigo 312 do Código de Processo Penal. Antes da condenação, para prender alguém, há 5 razões. Serve uma delas apenas? 2, 3, todas? Então, a pessoa está aguardando
E no caso do Lulinha, ainda não teve nem instrução do processo. Sim. A pessoa está aguardando o julgamento e tal. Digamos que ela passe a representar, ela passe a atentar contra a ordem pública. É preciso contê-la para preservar a ordem pública. É preciso contê-la para preservar a ordem econômica. 2. Tradução. Quer dizer que ela pode estar cometendo crime agora, contemporâneo, enquanto o juiz está tomando a decisão. Contra a ordem pública, contra a ordem econômica. No caso da prisão, no outro caso da prisão preventiva. Digamos que ela esteja ameaçando a instrução criminal. O que é isso? Está bulindo com testemunha, está eliminando prova, está fazendo pressão. Prisão. Risco de não cumprimento da lei penal. Traduzindo o risco de fuga, de evadir-se e mesmo que condenada não ser punida. Eu nem sei se o Lulinha não voltou para o Brasil, mas se for chamado vai voltar. Claro. Saiba. Vejam aí, aliás, se ele estava na Espanha, não sei se está ainda. Vejam para mim, me informe. E o quinto motivo, Lucas Belotti, Arthur, é a pessoa está com medidas cautelares, as do artigo 319, por exemplo, está com uma tornozeleira eletrônica, está com restrição para falar com determinadas pessoas, e descumprir aquilo que a justiça determinou. Então aí dá prisão preventiva. Em qual caso o Lulinha se encaixaria? Sim. Resposta: em nenhum. De novo, para o Bolsonaro você defendeu. Não defendi, inclusive fui criticado por alguns que queriam Bolsonaro na cadeia. As pessoas viviam me perguntando: você acha que o Bolsonaro deve ser preso agora? Eu dizia: não. Depois de condenado. E o Reinaldo sempre foi inimigo do Bolsonaro, tá? Uma questão de legalidade. Vamos lá. Porque eu defendo o inciso 57 do artigo 5º. Porque eu defendo o artigo 283 do Código de Processo Penal com constitucionalidade declarada, obviamente, pelo Supremo. Agora, quem são os delegados que estão frequentando o gabinete do Mendonça? Eu não sei. Tem um delegado que trabalha no gabinete do Mendonça, que é o Tiago Marco Antônio Ferreira. Não estou dizendo que seja ele, mas ele trabalha no gabinete. Ele trabalha para o Mendonça. O Mendonça o requisitou. E ele foi diretor de inteligência da Secretaria de Operações Integradas da PF, quando Mendonça era ministro da Justiça. E assim como Mendonça, pertence, digamos, ideologicamente ao campo bolsonarista. Olha aqui, eu não vou deslegitimar decisões do André Mendonça, porque ele vem do campo bolsonarista. Ele já tomou decisões das quais eu discordo brutalmente. Brutalmente. Por exemplo, quando coube ao pleno cuidar de algumas questões relativas à tentativa de golpe, ele não viu tentativa de golpe onde houve tentativa de golpe. Eu acho isso muito grave. Ele não viu. Mendonça votou, ele queria a manutenção das igrejas abertas durante a pandemia. Isso ainda antes de ser ministro, antes. Então ele tem posições que não são as minhas. Agora já vi também tomar posições muito corretas. Também já vi. Então, eu não estou aqui com prevenção contra o ministro. Está sendo saudado com uma grande saída para o Supremo.
O Mendonça, gente, uma coisa que precisa ser dita, tá? O Mendonça tá perigando ser o novo Sérgio Moro, tá? Isso que eu tô trazendo do Reinaldo aqui é muito sério, tá, gente? Qual que é o problema? O pessoal tá falando muito do Alexandre de Moraes, do Toffoli, do Supremo, quando a gente tá na mão de uma polícia federal bolsonarista. Do ponto de vista institucional, certamente dá um bom embate, vamos ver. Agora, eu não creio que o Mendonça, na relatoria do processo, que envolve o filho do presidente, tomaria uma decisão dessa natureza sem o amparo legal. Não, ia ser aplaudido por um monte de gente. Por um monte de gente. Mas faz sentido isso? Faz sentido isso, meus queridos e queridas? É, turma, é isso aí. Tem as cortinas de fumaça, Paty. Agradecer aqui a nossa querida Lia Sérgia. Por que são cortinas de fumaça, gente? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Porque nós estamos na mão de uma polícia bolsonarista. De uma facção dentro da PF. Não é toda a PF. Não é o trabalho do Andrei Passos Rodrigues. Não é o trabalho da liderança da PF. Mas é o seguinte, como é que a Lava Jato se instaurou, gente? Foi só o Moro? Foi só o Deltan? Não. Tinha uma polícia bolsonarizada, bolsonarista, para dar todo o backup para a atuação dos caras. E esses caras não saíram. Esses caras sequer são conhecidos, gente. Esses caras sequer são conhecidos. Isso é uma coisa que precisa ficar na visão de vocês. E o alerta do Reinaldo é real. E não é só o Reinaldo. Eu tô alertando. O Nassif está alertando, o DCM está alertando a respeito do caso Master. Até eu diria, a Malu Gaspar, numa coluna em que fala de vazamentos de dados sensíveis, ela dá meia volta, porque a Malu Gaspar foi linha de frente para atacar o Moraes, mas ela também denuncia a mesma coisa. Então a gente tem que ficar atento, gente. E eu tô feliz da vida que meu fake está aqui. Estamos ao vivo, meus lindinhos e minhas lindinhas. Eu tenho um fake, gente, que coisa maravilhosa. Mas é isso, gente. A gente tem que ficar atento, porque essa Lava Jato 2, e isso é uma coisa que precisa ficar claro para as pessoas que nos acompanham, essa Lava Jato 2 vai ser muito mais diluída. Vai vencer esse embate quem entender o conteúdo líquido dessa briga. A Lava Jato original tinha treinamento do FBI. Isso está comprovado numa matéria da agência pública, inclusive. Essa eu não duvido que tenha uma atuação da inteligência americana. Gente, o Trump não vai deixar a eleição rolar normal por aqui, tá? Eu não estou dizendo que a gente vai perder. Eu não estou dizendo que a gente deva desistir, cortar os pulsos e deixar as coisas para lá. Não é isso. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que a gente precisa entrar nessa eleição com uma atenção redobrada para tudo o que está acontecendo. Eu estou vendo até gente que é muito crítica ao governo, que é da esquerda dita radical, que estava até com um discurso meio antipetista, que estão alertando que a gente tem que eleger o Lula. A gente tem que eleger o Lula. A gente tem que eleger o Lula, a gente tem que ir com toda a força, a gente tem que entender que ele tem que ser o candidato. Aliás, eu estava vendo ontem, com todo respeito ao ministro Haddad, a Folha de São Paulo já alçando o Haddad a candidato para tentar forçar o Lula a desistir. E não se enganem, isso é campanha para o Flávio Bolsonaro. Isso é campanha para o Flávio Bolsonaro. Isso não é campanha para o nosso lado. Não é que o Lula tem que desistir e isso vai ser uma coisa boa para nós. Não. Eles querem nos destruir, tá, gente? Eles querem ir para cima da gente. Eles não vão deixar as coisas boas do jeito que estão. Eles querem avançar para destruir. Eles querem avançar para não sobrar nada. Escutem bem isso, tá? Para não sobrar nada no nosso campo. Nada. Eles querem avançar
para dilapidar o que está acontecendo no cenário atual. Então, a gente tem que acordar e entender que as coisas não estão favoráveis, não ficarão favoráveis. Nós temos que entrar nessa eleição sabendo que é ou Lula ou nada, meus queridos. Ou Lula ou nada. Porque senão nós vamos ser atropelados por um caminhão. Por um caminhão de besteiras, por um caminhão de fake news. Entendam, se os caras são capazes de fazer aquele sequestro que nós vimos do Nicolás Maduro, eles são capazes de qualquer coisa, gente. Eles são capazes de qualquer coisa. Eles são capazes de passar o trator, passar o barco e a gente sofrer muito no meio do caminho. Tá? Isso precisa ficar claro para vocês. Isso precisa ficar claro, precisa ficar explícito, precisa ficar límpido para vocês. E isso se mostra, por exemplo, levantou-se acusações falsas ao DCM, e aqui eu não estou falando em nome do DCM, mas estou falando em meu nome, especificamente, nesse caso do Master, sendo que daqui a pouco vai sair uma matéria, e eu vou mostrar aqui para vocês, do Daniel Vorcaro, como uma estrela do evento do jornal Valor Econômico da Globo. Tá bom? Tá bom para vocês? Não foi só no evento do Grupo Esfera, não foi só no evento do LID do João Dória, evento do Valor Econômico, prestigiado pelo mercado financeiro. Esse é o Banco Master, tá, gente? O Banco Master é o álibi perfeito para dizer que tudo que tá aí é corrupto, que tudo que tá aí tem que ser limpado da política e para, no final das contas, abrir espaço para Flávio Bolsonaro se eleger ou para ficar absolutamente bagunçado o cenário nacional. Entendam, é isso que está em jogo, é isso que está pesando nas conversas todas que eu tenho tido. Meu WhatsApp não para de apitar, eu estou trazendo para vocês muita coisa que é em primeira mão. Essa interpretação da Polícia Federal é uma interpretação que eu tinha, não é só o Reinaldo. E a gente tem que ficar muito esperto. Senão as coisas vão degringolar legal e não vai ser simples, e não vai ser fácil, e não vai ser tranquilo. Deixa eu mandar um abração aqui pro nosso querido Game Jazzes, que é o Rodrigo Domingues, que lá atrás ajudou a fundar a Abra Games e tá com essa iniciativa excelente chamada Aposta Não é Jogo, além de uma ONG dele que tá dando super certo. Luciano mandou bom dia. E, gente, ó, avisos importantes, tá? Ali a Sérgia Marcondes já deu a letra. A gente precisa muito dos superchats de vocês para fazer muito bem aqui o nosso trabalho. Ali a Sérgia, que é uma queridona e sempre está aqui nos ajudando, escrevendo coluna, acreditando muito no projeto que nós temos aqui. Nós precisamos, nesse exato momento, meus queridos, de 2 membros, tá? É o que falta, 2 membros, e faltava 200, né? Aí chegou 60, 140 reais de superchat. Chegou o nosso querido Leandro, mandou mais 2 aqui, 138 reais de superchats ou de Pix para folhademocrata@gmail.com, conta de Alessandra. Se for ajudar no Pix, diga o valor no chat. Tá certo, queridos e queridas? A gente precisa muitão da ajuda de vocês. E cada um que puder pingar um pouquinho, a gente agradece. Olha o Emerson aqui com a gente. Faria Lima já se deu conta que será sancionada se bancar a imprensa que está repetindo esse papo de PCC-CV como terroristas? O pessoal deve estar drogado até agora. Pois é. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal,
o nosso curso de jornalismo básico para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!